Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar Mateus capítulo 16. Começa assim esse capítulo. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Eu vou parar aqui já, porque isso me fez pensar que muitas pessoas, quando elas vão para Jesus, elas pedem um sinal. Elas dizem assim: se o Senhor me curar, eu vou para Jesus. Se o Senhor curar meu filho, eu vou para Jesus. Se o Senhor libertar meus filhos da droga, eu vou para Jesus. E a verdade é que nós temos que ir para Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por você. E o que Ele é mais do que suficiente para livrar você de todo o mal dessa terra, para fazer você entender coisas que você não entende, para fazer você ficar mais alto, pensamentos mais elevados do que aqueles que você tem. Se você tiver que aceitar Jesus, aceite-o simplesmente porque Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. E isso é mais do que suficiente, porque Ele não está falando de um momento aqui na terra, Ele não está falando de uma simples cura momentânea, passageira. Ele está falando de uma cura eterna. Se você tiver que aceitar o Senhor Jesus, não o coloque à prova, porque o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, não pode ser provado. Eu já falei isso nas minhas lives, eu vou falar de novo. O único departamento que você pode provar a Deus, que Ele falou que você pode prová-lo, é nos dízimos e nas ofertas. Ele diz: traga os dízimos para minha casa, e eu vou abrir as janelas do céu. Malaquias capítulo 3. E eu vou derramar sobre vós uma bênção abundante. E essa bênção inclui paz de espírito, inclui uma calmaria no seu coração, inclui tudo, não só financeiro, porque o financeiro também está incluído aí. Amém? Então, se você quer provar a Deus, prove-o na única coisa que Ele pede para você provar. E isso, ninguém gosta de provar o Senhor. Eles querem provar o Senhor aonde o Senhor não pode ser provado. Amém? Pensa bastante nisso. E aí Jesus respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã vocês dizem assim, hoje vai ter tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar o sinal dos tempos. E Jesus estava dizendo, vocês são capazes de olhar para o tempo e ver os sinais do tempo natural. Ah, hoje está com cara que vai chover. Aliás, hoje está chovendo, está um dia muito gostoso. E vocês são capazes de fazer isso, mas olhar para os sinais dos tempos, porque Jesus era o sinal dos tempos, era o desejado das nações, era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Verdadeiramente ele era o filho de Davi, o filho de Deus que desceu em carne aqui na terra e habitou entre nós. E aí você consegue ver outras coisas naturais, mas você não consegue olhar para as coisas que são espirituais e que são muito mais importantes do que as naturais. E Jesus continua, indo os discípulos para o outro lado, uma geração perversa e adúltera, essa que pede sinal, pede um sinal miraculoso. Jesus, faz um sinal aí para nós, para a gente ver que o Senhor é poderoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, ele dizendo aqueles homens da geração do tempo dele, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Eu expliquei para vocês ontem o sinal de Jonas. Jonas ficou 3 dias dentro da baleia e depois ele foi cuspido para pregar o evangelho e toda a cidade de Nínive se converteu. E ele dizia que o Filho do Homem também ficaria 3 dias embaixo da terra, morto, e depois, no 3º dia, ele ressuscitaria. E Jesus disse, esse é o único sinal que eu vou deixar para vocês. Você quer crer em Jesus? Então você saiba que o único sinal, o sinal mais importante que será dado a você
é esse: Jesus morreu, ressuscitou, levou consigo toda a sua dor, todo o seu pecado e abriu para você as portas do céu. Esse é o maior sinal que você precisa se você decidir seguir Jesus. Os demais acompanharão você naturalmente, porque a salvação traz junto a bênção, mas primeiro a salvação. Aleluia! Indo aos discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Olha que coisa, né? Esqueceram-se de levar o pão. E disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus começou a explicar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, mas os discípulos não entenderam. E eles discutiam entre si, falando: será que é porque nós não trouxemos pão? E não era disso que Jesus estava falando, né? Jesus sempre jogava alguma coisa, uma sentença que os deixava intrigados. E depois ele explicava a eles o que aquilo queria dizer. Muitas vezes a gente não entende o que o Senhor está querendo falar conosco, porque o Senhor está permitindo uma certa situação na nossa vida, porque está nos faltando isso, nos faltando aquilo, por que nós não recebemos aquilo que pedimos? Primeiro, depois a palavra vai explicar para você, porque você pede mal. Porque a primeira coisa que você tem que pedir é o reino dos céus na sua vida. A palavra de Deus é: busca primeiro o reino do céu e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas a gente não sabe pedir, né? Por isso é importante orar em línguas, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós, e aí você pede exatamente o que você precisa e não o que você acha que precisa, porque a sabedoria de Deus é inigualável, nós não conseguimos alcançá-la. Então, quando você ora em línguas, e isso nós vamos falar mais pra frente, né? Eu já estou adiantando aqui, dando um spoiler das próximas pregações, mas quando você fala em línguas, você ora em espírito, e o seu espírito fala com Deus, e verdadeiramente ele fala daquilo que você realmente precisa, e não daquilo que você pensa que precisa. Continuando, percebendo a discussão, Jesus perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Por que vocês estão preocupados com isso? Com essa discussão boba? Ai, não trouxemos pão. Ai, será que foi isso que Jesus falou do fermento dos fariseus? Vocês ainda não compreenderam? Vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Jesus já tinha feito o milagre da multiplicação do pão 2 vezes. E Jesus falou: você acha que eu estou preocupado com pão? Vocês viram o que eu fiz? Como que eu multipliquei? Como de 5 pães eu alimentei uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Você acha que é com pão que eu estou preocupado? Meu irmão, com o que você anda preocupado? É com o pão que você vai comer ou com esse pão da vida aqui? Que é a primeira coisa que você deveria se preocupar. Olha o que Jesus estava falando para eles. Vocês acham que é de pão mesmo que eu estava falando? Vocês não entenderam nada. Vocês são muito inocentes. Vamos crescer. E Jesus estava dando a eles ensinamentos, em cima de ensinamentos. E muitos aprenderam, viu? Todos eles, os que andaram com Jesus, aprenderam. E você, está aprendendo bastante com Jesus? Então vamos prosseguir, porque Jesus tem aprendizados imensuráveis para nós. E os aprendizados de Jesus não têm fim. Por mais que você aprenda, você tem que continuar aprendendo, porque a sabedoria dele não é desse mundo, é sobrenatural. Vamos continuar. E vocês não lembram também dos 7 pães para os 4.000 e dos 4 de quantos cestos recolheram? Ele tinha 2 vezes, ele já tinha feito isso. Como é que vocês não entendem que não era de pão? Não era de pão que eu estava falando, para vocês tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava agora explicando. Então eles entenderam que ele não estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Eles entenderam. Quando Jesus fala de fermento, de massa fermentada, ele está falando que o fermento é o pecado, é o falso ensino, e isso que faz o pão crescer. Por isso eles comiam pão sem fermento. Amém? Olha o ensino que Jesus está dando nesse. Eu fico impressionada, eu fico maravilhada. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe,
ele perguntou aos seus discípulos: quem que os homens dizem que o Filho do Homem é? Oh, perguntinha difícil, né? O que você diz que Jesus é? Essa pergunta é para você. O que você diz que Jesus é? Porque essa pergunta foi feita aos discípulos e é feita até hoje, há mais de 2000 anos. Quem é Jesus para você? O que ele é na sua vida? O que ele representa? Você já entendeu a obra redentora do seu Salvador? Você já compreendeu as coisas de Jesus? Porque ele perguntou isso para os discípulos: quem dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que você é João Batista. Lembra que o Herodes achou que ele era João Batista que havia ressuscitado? Outros acham que você é Elias, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Mas não era ele também. E ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Ele perguntou aos discípulos: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Quando você for falar de Jesus, você tem que saber muito bem de quem você está falando. Você está falando do Verbo que se fez carne. Você está falando do Deus que habitou entre nós, que andou no meio de nós. Você está falando daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Você está falando de tudo que você precisa nessa terra e na eternidade. Muito cuidado. Quando você carrega esse nome, você carrega uma coisa muito séria na sua boca e no seu coração. Cuidado para falar de Jesus. Cuidado para falar da palavra dele, porque por essa palavra você será julgado. Por essa palavra você será salvo. Ou por essa palavra você será condenado. Amém? E vocês? Então ele diz: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Simão Pedro, com todo aquele jeito dele, né? Estrambelhado, de vez em quando dava umas respostas meio fora. Jesus estava moldando Pedro ainda, mas olha que sabedoria. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O dia que você confessar isso, verdadeiramente você entendeu esse evangelho, você entendeu quem é Jesus. E Jesus respondeu: feliz é você. Oh, glória! Feliz somos nós, os que já entendemos quem é Cristo, quem é Jesus Cristo. Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Só quem pode revelar a você quem é Jesus é o Espírito Santo que está nos céus. Pela carne você jamais entenderá quem é Jesus Cristo, mas pelo Espírito Santo você vai poder entender quem é Jesus. E eu lhes digo, eu vou parar aqui porque essa resposta de Jesus é muito importante sobre a rocha, e eu quero falar sobre isso amanhã, porque o tempo aqui já está muito passado. Eu sei que muita gente não tem muito tempo para ficar ouvindo, então eu vou responder amanhã o que Jesus respondeu a Pedro quando ele entendeu que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Aleluia! Nós vamos parar por aqui. Eu espero que você tenha gostado do capítulo de hoje, 16, até a metade mais ou menos. Amanhã nós continuamos em nome de Jesus. Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar um comentário, se possível compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Amém? Um abraço e até amanhã.